Vamos lá. Leia as definições das relações seno, cosseno e tangente. Já foram dadas, exatamente, na página 461, tá certo? Depois é para calcular os valores dos ângulos notáveis, ó, razões trigonométricas de 30, 45 e 60, tá certo? Eu vou tentar fazer isso num vídeo só, essas duas questões. Tranquilo? Algumas dessas razões ele já achou, né? Ele já achou, por exemplo, a tangente de 60 e a tangente de 45. Já está lá resolvida nas páginas anteriores. E eu mostrei isso lá nos vídeos passados, tá? Então vamos à resolução dessas questões. Então ele quer que você calcule as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. E eu fiz aqui um resumo. Qual é a definição de seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. De cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E de tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não esquece. Seno e cosseno tem a ver com cateto e hipotenusa. Tangente tem a ver com cateto e cateto, tá certo? Cateto oposto e adjacente. Tá bom? Então vamos lá. Veja só. Na questão, eu preciso dos ângulos de 30, 45 e 60. Nós já fizemos isso no vídeo anterior, tá certo? Eu peguei este triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, e nós chegamos à conclusão que a altura dele vale L raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso nós vimos no vídeo anterior. E tem os ângulos de 30 e de 60 que eu quero achar, o seno, o cosseno e a tangente deles. Lembrando que essa altura divide este lado em dois lados iguais, em dois pedaços iguais, metade de L e metade de L, onde L é o lado desse triângulo equilátero. Só para lembrar. Ora, pela definição, vamos trabalhar primeiro com 30 graus. Pela definição, o seno de 30, cateto oposto, é o que está na frente dele, dividido pela hipotenusa. Eu vou trabalhar com esse triângulo da esquerda, tá? Cateto oposto a 30 graus, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado que fica na frente do ângulo reto, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer isso. Quem é o cateto oposto a 30? L sobre 2, está aqui. Quem é a hipotenusa? L. Então, L sobre 2 dividido por L. Como é que eu divido duas frações? Repete a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de L é 1 sobre L. Ora, como eu estou diante de uma multiplicação, eu posso cancelar esse L com esse L. Tá? Cancelar significa dividir todo mundo por L. Então, em cima, sobrou quem? 1 meio. Conclusão, o seno de 30 é meio. Só isso. Vamos para o cosseno. O cosseno tem a ver com cateto adjacente. Quem é o que está adjacente ao 30 graus? Ou seja, quem é que está do lado de 30 graus? É esse cateto aqui, ó. Quanto ele vale? L raiz de 3 sobre 2. Então, cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Está aqui. L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. De novo, repete a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da outra, da de baixo. O inverso de L é 1 sobre L. De novo, eu posso cancelar esse L com esse L. O que é que sobra? Raiz quadrada de 3 vezes 1 é raiz quadrada de 3. E 2 vezes 1, quando eu cancelo aqui fica 1, tá? 2 vezes 1, 2. Conclusão, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Esses valores vocês vão ter que decorar, tá bom? Depois a gente mostra, decorrer, uma tabelinha que facilita a gravar esses valores. Então, seno de 30 é meio, e o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente? Gente, tangente de 30 graus, veja que isso sempre começa pelo ângulo. É cateto oposto sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Olha só. L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de L raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre L raiz de 3. Está aqui, ó, 2 L raiz de 3, multiplicando, tá? Eu só não separei. Muito bem, de novo, ó.
Esse L pode cancelar com esse L. Esse 2 pode cancelar com esse 2. Então, o que é que ficou? Em cima ficou 1, né? Quando eu cancelo, fica 1, não esquece. 1 e embaixo, raiz quadrada de 3. 1 sobre a raiz quadrada de 3. Eu poderia ter parado aqui, mas existe um artifício matemático que faz com que eu consiga eliminar a raiz do denominador de uma fração. Tá? Por que é que eu faço isso? Porque facilita os cálculos, só para isso. Então, a tangente de 30 graus, quanto é? É 1 sobre raiz de 3. Ou, como é mais comum os livros apresentarem, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Quando eu multiplico em cima e embaixo uma fração, o resultado dela não se alterará. Por que é que eu faço isso? Porque se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3, olha só o que é que vai acontecer. 1 vezes a raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. 3 vezes 3, 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Viram? O radical saiu daqui de baixo, que era o que eu queria. Então, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, esse foi o ângulo de 30 graus. Vamos trabalhar com um ângulo de 60 graus agora. Seno de 60, cateto oposto a quem é o oposto a 60. Ou, ainda posso fazer melhor. Lembra que eu disse que num triângulo retângulo o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro? Então eu posso deduzir o seguinte, o seno de 30 deve ser igual ao cosseno de 60. Vamos ver se é. Cosseno de 60, meio. Seno de 30, meio. Então daqui eu posso fazer direto. Ó. Seno de 30 é o cosseno de 60. Pronto, direto. Depois você pode dar uma olhadinha como eu fiz aqui. E como é que eu acho o seno de 60? É o cosseno de 30, lembra? O seno de um é o cosseno do outro. Então, o cosseno de 30 deve ser igual ao seno de 60, é verdade. Ó, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente, lembra qual é a relação? Uma é o inverso da outra. Então, se essa aqui é raiz quadrada de 3 sobre 3, a tangente de 60 deve ser 3 sobre raiz quadrada de 3. Tá? O inverso, 3 sobre raiz quadrada de 3. Se você racionalizar, vai dar raiz quadrada de 3. Ok? Ou, vamos trabalhar aqui como eu fiz, ó, tangente de 60. Pode ser também. Cateto oposto, L raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse aqui, ó, pertinho dele, L sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, da de baixo. Cancelei os L's, cancelei os 2, sobrou só a raiz quadrada de 3. Você também poderia ter feito, insisto, 3 sobre a raiz quadrada de 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. 3 sobre a raiz quadrada de 3, não é o inverso? Sobre a raiz quadrada de 3. Vou multiplicar tudo por raiz quadrada de 3, né? Do jeito que a gente fez lá, vou racionalizar. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Nossa, eu tenho que melhorar muito nessa letra. Então, olha só. 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes, aqui é um vezes. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Fica isso. Posso cancelar os 3, né? Posso simplificar. Conclusão, raiz quadrada de 3. Que foi o mesmo valor que a gente achou bem aqui. Claro que era de se esperar isso, né? Ok? Muito bem. Então, já calculamos aí 30 e 60 graus. O de 45. O de 45 a gente já viu que para achar um ângulo de 45 basta traçar a diagonal de um quadrado, né? Lembram? Então tá aqui um quadrado de lados L. Eu peguei só esse porque esse aqui é que vai me interessar. E aqui é a diagonal. Eu preciso calcular essa diagonal em função do lado. Como é que eu achei esse valor aqui? Ó, L raiz quadrada de 2. Aplicando o teorema de Pitágoras. Eu preciso porque eu preciso trabalhar com os lados, né? Então, ó, por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. O quadrado da hipotenusa, que é a diagonal, né? Diagonal, é igual
L2 mais L2. Os catetos valem L quadrado é L ao quadrado. Quantos L ao quadrado tem aqui? Tem 2. Então, a diagonal ao quadrado é 2L2. Portanto, quanto é a diagonal? Operação inversa, né? Se aqui está elevado a 2, a operação inversa é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2L ao quadrado, eu separo. Eu separei e inverti, né, a posição. Primeiro o L ao quadrado, depois a raiz de 2. Como o índice aqui é 2 e o expoente também é 2, a raiz quadrada disso é só o L. Prontinho, é só o L. E a raiz de 2 eu repeti. É por isso que a diagonal é L, raiz quadrada de 2. A diagonal de qualquer quadrado é sempre isso. Tá bom? Então, vamos achar as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Claro que isso aqui também é 45, tá? Meu tempo está acabando. Espera só um pouquinho aí. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Então, vamos lá. Seno de 45. Cateto oposto sobre hipotenusa. L sobre L raiz de 2. Simplifiquei os L's. Ficou 1 aqui em cima, raiz de 2 embaixo. Racionalizei, multiplicando tudo por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos para o cosseno de 45. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ora, é a mesma coisa, né? A mesma coisa lá de cima. O seno de 45 tem que ser igual ao cosseno de 45. Nem precisaria dessas contas, bastava dizer que era igual. E a tangente de 45 graus, que nós já calculamos, só reforçando, cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que também é L. L por L dá 1. Tá bem? Pronto, gente. Esse aí foram os exercícios 1 e 2, onde nós demonstramos os valores das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Isso aí você tem que saber de cor, tá? O seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 você tem que saber. Beleza? Próximo vídeo a gente dá continuidade ao nosso programa. Até lá!